Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar ainda de pé a orar na manhã de hoje. Alguém deixou um celular aqui, 2 celulares aqui, para que o Espírito Santo possa conduzir a nossa manhã, conduzir o nosso estudo bíblico. Hoje nós estamos encerrando 17 domingos, na qual nós fomos instruídos, através da palavra do Senhor e da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, o Espírito Santo em você, a conhecer um pouco mais sobre o Espírito Santo. Um cristão que quer realmente viver uma vida plena, precisa entender o que é o Espírito Santo, como se relacionar com o Espírito Santo, o que são os dons do Espírito Santo. E nós fizemos isso ao longo dos últimos 17 domingos. E hoje nós estamos atingindo aquilo que o autor da revista fala na sua 17ª lição, o clímax do estudo. O tema da lição de hoje é como ficar cheio do Espírito. Não adianta nada você entender o que é o Espírito Santo, você dominar teologicamente o que é o Espírito Santo, mas se você realmente não tem uma vida de santidade, na qual o Espírito Santo é pleno na sua vida. Toda teoria é vã sem a aplicação do conhecimento numa vida realmente diante do trono, que busca a santidade, mas que acima de tudo, que quer ser cheia do Espírito Santo. E eu quero te fazer uma pergunta, antes de nós iniciarmos. E não precisa me responder, pensa. Você quer realmente ser cheio do Espírito Santo? Você busca realmente ser cheio do Espírito Santo? Você faz por onde ser cheio do Espírito Santo? Ou uma outra pergunta, com que propósito você busca ser cheio do Espírito Santo? São reflexões que nós vamos fazer na manhã de hoje. Mas antes disso, eu queria te convidar a fazer uma oração, para que nós possamos na manhã de hoje pedir a direção do Espírito Santo, que Ele possa realmente ser soberano na manhã de hoje. Podemos orar? Senhor, nós queremos, Pai, te pedir a Tua direção na manhã de hoje. Reina soberanamente, instrui a Tua igreja, Pai, fala os nossos corações. Tira qualquer tipo de interferência, Senhor, tanto na emissão dessa mensagem, quanto na recepção dessa mensagem. Mas que essa mensagem não seja uma mensagem que saia da mente humana ou de uma perspectiva humana. Nós queremos ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações. Que essa palavra venha do alto e que nosso coração, Senhor, esteja aberto, Pai, para receber o que Tu tens a nos ensinar, Pai. Queremos aprender cada vez mais de Ti, Senhor, com o objetivo de sermos verdadeiros adoradores, de termos uma vida em santidade, Pai, e de sermos servos do Teu reino, Pai. Abençoa cada um que veio essa manhã nessa escola bíblica dominical, ou a cada um que ligou a televisão no canal 16.1, está assistindo pelo YouTube também, Senhor, que a casa dessa pessoa possa ser invadida pelo Teu Espírito Santo. E que haja um mover no sobrenatural da vida dessa pessoa e de cada um que está aqui nessa manhã, Senhor. Ainda de pé, eu quero te convidar a ler o que está no livro de Efésios, capítulo 5. Versículos de 15 a 21. Estou tentando abrir meu tablet para ler melhor aqui, mas o tablet resolveu fazer uma atualização na hora da minha leitura. Não sei se vocês perceberam, eu vi sem óculos, então eu vou pedir licença e eu vou ler aqui, que é mais fácil para mim. Diz a palavra do Senhor: portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender
qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Atenção, enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A nossa lição, você pode sentar, querido, a nossa lição de hoje, ela vai girar em torno desse texto. Mas antes de nós falarmos sobre esse texto, nós vamos fazer uma breve reflexão sobre algumas questões. Primeiro, esse texto, ele está dentro de um contexto. O contexto de Efésios capítulo 5 é uma exortação de Paulo aos irmãos de Éfeso a viverem uma vida de modo digno perante a Deus. E aí ele vai alertar algumas questões, como por exemplo, há uma frase muito conhecida no meio cristão, que às vezes ela não é adequadamente compreendida: não vos embriagueis com vinho. Nós devemos buscar o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Paulo está dizendo que há, na verdade, uma luta entre a perspectiva carnal, do homem sem uma vida plena, sem uma vida cheia do Espírito Santo, e o homem que busca a plenitude do Espírito Santo. O que tem preenchido a tua vida? Naquela época, muitos procuravam, talvez, nas bebidas, preencher a alegria, ou uma falsa alegria, ou preencher, talvez, um vazio emocional. Hoje, outros recorrem a drogas, recorrem a outros tipos de fontes de uma alegria passageira, que não dura. Ou nós podemos ser alguém que busca preencher o nosso vazio emocional, a nossa vida, com o Espírito Santo de Deus. Então há toda uma orientação de Paulo aos cristãos de Éfeso naquele momento. E o viver cheio do Espírito Santo é um imperativo. No original grego significa, enchei-vos do Espírito, significa constantemente busque enchei-vos do Espírito Santo. Encher do Espírito Santo não significa que você vai participar de uma reunião e você vai, naquele momento, você vai buscar o extraordinário de Deus naquela reunião, numa vigília, numa reunião de oração apenas. Buscar o extraordinário de Deus através de uma vida cheia do Espírito Santo é viver 24 horas com uma vida consagrada, é exalar os frutos, ou o fruto do Espírito Santo. E é isso que Paulo tem nos exortados. Na lição de hoje, essa lição ela trabalha em 4 momentos. Quando você abre a sua revista, vai ter 4 perguntas importantes. E eu gosto de perguntas, porque perguntas nos ajudam a refletir. Perguntas nos ajudam a caminhar. Primeira pergunta: existem bases bíblicas para buscar uma vida cheia do Espírito Santo? Quais as bases bíblicas? Nós vamos falar sobre isso. Segunda pergunta: ok, eu quero ser cheio do Espírito Santo. O que eu devo fazer para ser cheio do Espírito Santo? Muita gente quer ser cheio do Espírito Santo, mas às vezes por um desconhecimento talvez bíblico, às vezes um cristão que está começando na fé, não sabe como caminhar para ser cheio do Espírito Santo. Terceira pergunta: tudo bem, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu sei como buscar a plenitude do Espírito Santo, mas a pergunta é: para que você quer ser cheio do Espírito Santo? Com que objetivo, com que propósito você quer ser cheio do Espírito Santo? E a quarta pergunta: quais são as marcas de um cristão que é cheio do Espírito Santo? Então nós vamos caminhar exatamente respondendo essas perguntas. Primeira pergunta: quais as bases bíblicas para a plenitude do Espírito? E aí há uma questão teológica muito interessante aqui. Batismo com o Espírito e plenitude do Espírito.
O autor vai nos mostrar que ser cheio do Espírito, portanto, não é um ato isolado, mas um processo. Há um processo, nós caminhamos a cada dia rumo à imagem de Cristo. Nós somos imitadores de Cristo, mas isso não significa que você, ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você tomou uma decisão pessoal. Não significa que, ato contínuo, você já é uma pessoa completamente transformada. A transformação, ela é um processo. Ela implica em, a cada dia, negar-se um pouco mais a si mesmo. Lutar a cada dia contra o velho homem carnal, o velho homem pecador. E buscar se encher do Espírito Santo. Nós precisamos, portanto, nos submeter à presença do Espírito Santo. Será que nós estamos nos submetendo à presença do Espírito Santo? Essa é uma pergunta importante. Porque muitos estão dentro de uma igreja, muitos estão dentro de um ativismo religioso, mas não se submetem ao Espírito Santo. Pelo contrário, querem que o Espírito Santo se submeta às suas vontades. Eu quero isso, eu quero aquilo, me dá isso, me dá aquilo, me abençoa, me dá prosperidade, me dá riqueza, mas não quer ter uma vida diferente, não quer abandonar o velho homem, não quer mudar de comportamento, não quer deixar de pecar, ou mantém determinadas práticas e pecados ainda em determinado, não, eu não vou tocar nisso porque isso eu não quero mexer. Quando o Espírito Santo realmente habita em nossos corações e vive em nós com plenitude, a nossa vida ela é completamente transformada em todas as áreas. E há uma diferença aqui entre a habitação no Espírito que ocorre na conversão, e aqui vocês estão vendo os versículos bíblicos que falam sobre isso, depois você pode pesquisar mais a fundo sobre isso. Nós nos tornamos templo do Espírito Santo quando nós aceitamos a Jesus e Salvador. Ou vou falar numa linguagem muito comum, no meio cristão evangélico. Nós somos batizados com o Espírito Santo quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Você foi batizado com o Espírito Santo quando você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Mas receber o Espírito Santo, ser templo do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo é diferente de ter uma vida plena com o Espírito Santo. E esse ponto, ele é um ponto muito importante que nós precisamos, por exemplo, refletir sobre o que o nosso autor da revista fala. Nós temos às vezes pessoas que têm um ativismo religioso, estão envolvidos em várias atividades na igreja, vêm com muita frequência para a escola bíblica dominical, para o culto, participa de núcleo familiar, participa de grupo de apoio, mas não tem uma vida plena, uma vida cheia no Espírito Santo. E aqui é uma armadilha que o cristão precisa ter muito cuidado. Ativismo religioso não é a mesma coisa que uma vida plena no Espírito, ou uma pessoa cheia do Espírito. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso, porque muitas vezes nós acabamos entrando numa rotina religiosa e deixamos de buscar o Espírito Santo em nossas vidas. Paulo exorta sobre isso. Paulo fala, por exemplo, com os coríntios, que os coríntios receberam o Espírito Santo, tornaram-se seu templo, mas eram crentes carnais. Ou os Gálatas. Os Gálatas da mesma forma. Eles foram batizados em Cristo, revestiram-se de Cristo, Deus enviou ao coração deles o Espírito, mas apesar disso, o próprio Paulo afirma, estavam passando para um outro evangelho e se aperfeiçoando na carne. E nós precisamos ler uma passagem como essa e refletir, será que esse contexto cabe a nós? Será que nós estamos passando por um outro evangelho ou nos aperfeiçoando na carne? Quando é que eu passo por um outro evangelho e me aperfeiçoo para a carne? Quando eu acabo cometendo desvios doutrinários, ou acabo deixando com que o velho homem comece a me dominar novamente. Eu me torno refém, portanto, do pecado. Ou me torno refém, portanto, do eu, do egoísmo, da vaidade, dos prazeres.
Aqui é um ponto importante, porque nós precisamos ser vigilantes, para nós não nos tornarmos reféns de um outro evangelho, portanto, nós não sermos vítimas de ventos de doutrina. E isso é muito perigoso na igreja cristã evangélica atual. Textos são retirados de seu contexto bíblico para justificar pretexto de desvio doutrinário. E se você não tem, portanto, uma boa base bíblica, e se você não estuda a palavra, e se você não tem uma vida íntima e relacional com Deus, muitas vezes você pode ser enganado por uma falsa doutrina. Paulo alertou exatamente sobre isso. A plenitude, portanto, do Espírito se evidencia pelos frutos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio é para quem realmente tem o fruto do Espírito. Você começa a ver que você está cheio do Espírito Santo quando aquilo que naturalmente você faria em determinadas circunstâncias, você passa a não fazer porque o Espírito Santo te constrange. Você entende isso? Você se torna obediente, você se torna submisso. Não é mais você que reina, mas é o Espírito Santo que reina em você. Jesus promete, portanto, aí a pergunta, quais as bases bíblicas para a plenitude do Espírito Santo? Jesus nos promete essa plenitude. Essa plenitude, portanto, ela não é prometida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. João 10:10. Será que você tem tido uma vida em abundância? Ou será que a sua vida tem sido uma vida medíocre, incompleta, imperfeita? Porque você não se submete ao Espírito Santo e porque você não está diante do teu chamado e do teu propósito. Jesus, portanto, nos prometeu essa plenitude, Do meu interior fluirão rios de águas vivas. Será que nós estamos sendo inundados por esses rios de águas vivas? No próximo domingo nós vamos ter uma lição especial sobre hermenêutica bíblica. Mas em seguida nós vamos começar uma nova revista que vai falar sobre a igreja primitiva. Nós vamos estudar o livro de Atos. E é interessante você fazer um paralelo com o livro de Atos, com o que nós estamos estudando nessa revista do Espírito Santo. Por quê? Porque o livro de Atos vai mostrar uma igreja que era plena no Espírito Santo, uma igreja que era cheia do Espírito Santo. E aquela igreja só fez o extraordinário no seu tempo, só revolucionou a história da humanidade, porque ela era cheia do Espírito Santo. Se você se considera uma nova geração eleita, santa e chamada para fazer a diferença nesse momento aqui em Belém, aqui no estado do Pará, no Brasil, nós precisamos também ser cheios do Espírito Santo. Não é o ativismo religioso que vai nos tornar referência e nem vai nos fazer estar diante de um propósito. O que vai nos tornar referência, estar diante de um propósito, é uma vida íntegra, alicerçada na palavra, buscando santidade e cheia do Espírito Santo. Você está entendendo isso? Pedro era cheio do Espírito Santo, a igreja estava cheia do Espírito Santo, os diáconos foram escolhidos entre aqueles que estavam cheios do Espírito Santo. Estevão dá um testemunho belíssimo na sua morte, de alguém que apenas poderia fazer o que ele fez, porque estava cheio do Espírito Santo. Paulo se converte e muda completamente a sua mentalidade, a sua postura, e se torna uma grande referência, porque se tornou cheio do Espírito Santo. Barnabé era cheio do Espírito Santo. Nós precisamos aprender com esses homens, com os nossos pais da fé, como sermos cheios do Espírito Santo. Há uma ordenança na palavra do Senhor: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito.
Nós precisamos estar cheios do Espírito. Nós não podemos servir a dois senhores. E é a pergunta que novamente eu faço para a tua reflexão. Será que você está sendo controlado pelo Espírito Santo? Como eu já disse, mas eu volto a dizer, esse encheivos vem da palavra grega que significa encheivos permanentemente, constantemente, é um ato contínuo e ininterrupto. Nós precisamos até o fim das nossas vidas, pelo menos aqui nesse plano terrestre, buscar o tempo todo sermos cheios do Espírito Santo. E aqui é uma chave hermenêutica que para mim é fantástica. E entender isso nos leva a enxergar isso de uma outra forma. Ser cheio do Espírito Santo, ao contrário do que normalmente nós entendemos, significa ter mais do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo significa ter menos de nós. Menos de nós. Para muitos, o Espírito Santo é apenas um convidado na sua casa. Olha, você vem aqui, você entra na minha casa, mas você fica aqui na sala. Não entra no meu quarto, não entra aqui na minha intimidade. Não, você não tem direito a mudar os meus móveis de lugar. Você é apenas um convidado temporário aqui. Mas se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, Ele tem que ser o dono da casa. Ele tem que entrar em todos os compartimentos. Ele tem que mudar o que tem que ser mudado. Ele tem que transformar o que tem que ser transformado. Ele tem que ter liberdade. Você está entendendo isso? Até que ponto você tem dado liberdade para o Espírito Santo na tua vida? Até que ponto nós não precisamos colocar um pouco mais o nosso eu para fora e deixar que o Espírito Santo ocupe mais espaço? Isso é física. Nós temos um espaço, nós temos dois corpos. Para um corpo ocupar esse espaço, o outro corpo precisa sair. Para o Espírito Santo ser pleno, nós temos que negar a nós mesmos. Esse é o ponto. Não é mais eu que vivo, como Paulo disse, é Cristo que vive em mim. Quais são as decisões que você tem tomado na sua vida? São as decisões que você quer ou as decisões que o Espírito Santo quer e te constrange? Pergunta importante. Bom, ok, eu entendi, mas eu quero agora saber o que eu faço para ser cheio do Espírito Santo. Quais são os passos que eu preciso tomar para ser cheio do Espírito Santo? Primeiro passo importante e fundamental, 1 João 1,9, nós precisamos confessar os nossos pecados. Através da confissão dos pecados, nós recebemos perdão e purificação. Se você ainda tem um pecado, ou uma prática, ou um hábito, que você ainda não se arrependeu, ou não mudou, mas você quer ser cheio do Espírito Santo, em primeiro lugar, confesse o pecado, se arrependa e mude de atitude. O pecado, ele pode entristecer, depois você pode ler com calma em Efésios 4,30, e extinguir, 1 Tessalonicenses 5,19, a obra do Espírito Santo. De repente você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você resolveu ter uma mudança de vida, de atitude, você começa a ser ativo na igreja, você começa a ser transformado, mas você abre uma fresta, uma porta, uma janela, para algo que vai começar a te dominar. Você vai começar a ter um pecadozinho de estimação. E esse pecadozinho que para você às vezes é algo insignificante, começa a crescer. E quando você vê, você já não tem mais intimidade com Deus. Você já não tem mais vontade de ler a palavra. Você já não quer vir mais no culto. Você está diante de Deus. E em seguida, aquela fresta se torna uma grande porta para a entrada de outros pecados na tua vida. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Precisamos, portanto, confessar. Mas nós precisamos também, como eu já disse, mas eu volto, buscar a plenitude do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo significa um ato consciente.
Nós servimos a um Deus que Ele não vai entrar na tua vida, Ele vai bater na porta e vai pedir permissão para entrar. Eis que estou à porta e bato. Ele só vai entrar se você der permissão para Ele. O Espírito Santo só vai ocupar a tua casa se você der permissão para Ele. Dar permissão para o Espírito Santo entrar em nossa casa, transformar as nossas vidas, é um ato constante, é uma busca constante, a cada dia. E eu vou confessar uma coisa para vocês: a cada dia eu luto contra o velho homem. A cada dia é uma batalha, porque de vez em quando o velho homem tenta ressurgir, e eu tenho que lutar, eu tenho que estar vigilante, eu tenho que estar buscando, e quando às vezes eu caio, eu erro, eu peco, eu peço perdão, mas eu tento não fazer de novo. Muitos cristãos já não têm mais sede do Espírito Santo. Tem gente que, eu gosto de ir para a igreja porque tem um ECC, eu gosto do ECC, e participa do ECC, vai para o ECC, mas é um ativismo religioso. Ou eu vou porque eu gosto daquele grupo de pessoas, eu tenho bons relacionamentos ali, eu tenho boas amizades, é um ambiente legal para o meu filho. Mas não vai além disso, porque não busca realmente ter uma vida transformada, não busca realmente viver o Evangelho. Esse é o perigo, e eu volto a dizer, se eu não me engano, é a segunda ou terceira vez que eu falo sobre isso, porque isso é importante. Nós precisamos ser vigilantes e tomar cuidado com o ativismo religioso. Você se torna um ativista religioso quando você vem para um culto, quando tem um cântico, e você já não está sentindo vontade de adorar e de louvar, ou você já não tem mais vontade de orar, mas você faz no automático as coisas. É uma ordenança, que nós devemos nos buscar crescer à medida da estatura da plenitude de Cristo e perseguir a santificação. O nosso alvo é Cristo. Nós temos que buscar a perfeição. Como Cristo foi perfeito, nós temos que buscar ser perfeitos. Mas isso só vai acontecer se nós tivermos uma vida em santidade. Santidade tem que ser o nosso estilo de vida. Eu vou repetir. Santidade tem que ser o nosso estilo de vida. Precisamos, portanto, para buscar sermos cheios do Espírito Santo, buscarmos a santidade. E isso envolve, portanto, consagração. Ter uma vida consagrada. Uma vida consagrada significa uma vida transformada. E isso a gente pode ler em Romanos 12, versículo 1 e 2, que talvez sejam um dos versículos muito citados, mas pouco compreendidos ultimamente. Onde Paulo exorta os romanos a necessidade de ter uma metanoia, uma transformação da sua mentalidade. Entenda uma coisa. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos ter uma mente dominada pelo Espírito Santo. Mas muitos de nós, quando aceitamos a Jesus já a partir de uma certa idade, nós trazemos toda uma mentalidade que muitas vezes não dialoga com valores e princípios bíblicos. É necessário, portanto, mudar a mentalidade. É necessário, portanto, converter a nossa mente. Isso é conversão. É mudança de direção. Mas outros, às vezes, são nascidos no Evangelho, filhos de crente, vieram na escola bíblica dominical, mas se alimentaram de outras coisas. Assiste um programa de televisão, lê um outro autor, e a sua mente vai mudando. E em determinado momento, quando a gente fala numa base bíblica, não é bem assim. Bom, se não é mais bem assim, então alguma coisa está errado. Porque nós temos um elemento importante. A palavra de Deus é o fundamento da nossa fé.
A palavra de Deus é o fundamento da nossa fé. Colossenses, portanto, 3,16, a palavra de Cristo, habitando ricamente em nós, nos leva a ter um relacionamento mais próximo de Deus. Você quer buscar o Espírito Santo? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Não é um ato místico e sobrenatural que você vai chegar e vai numa reunião, alguém vai botar a mão na sua cabeça e a partir dali você vai ser cheio do Espírito Santo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É uma decisão pessoal que implica um crescimento contínuo, alicerçado no estudo, na leitura da palavra e na busca por uma vida com santidade. Cuidado com atalhos. Cuidado com atalhos. Atalhos muitas vezes nos fazem cair em precipícios. Vocês têm pastores. Cuidado com vozes de doutrinas externas, que muitas vezes não dialogam com a base bíblica. Na dúvida, procure seus pastores. Converse com seus pastores. Quando uma mente ela está saturada das Escrituras, aí sim o Espírito Santo encontra um terreno fértil para moldar o nosso caráter. Você quer ter um caráter moldado? Estude a palavra. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Estude a palavra. Mas não somente estude, pratique a palavra. Quarto ponto, a apropriação da bênção. Então, uma vez tendo confessado os nossos pecados, buscado a plenitude do Espírito Santo, tomado uma decisão de ter uma vida em santidade, e muitas vezes nós passamos por isso. Quantas vezes nós não vamos para um retiro, nós não vamos para um congresso, nós participamos de um evento na igreja, um seminário, e aquilo impacta as nossas vidas, e nós tomamos a decisão, nossa, como esse evento mexeu comigo, eu tive um encontro com Deus. E aí resolve tomar uma decisão de caminhar, lendo a palavra, buscando a santidade. Mas daqui a um mês, vai esfriando. Daqui a um mês as coisas vão se perdendo. Daqui a um mês, aquilo que ele tinha deixado de fazer já volta a ser um desejo. E aqui é um risco que o nosso autor da nossa revista fala. Nós precisamos ser vigilantes. Vigilantes. Porque uma vez alcançado a plenitude no Espírito Santo, não significa que você vai ser constantemente pleno no Espírito Santo. Você pode deixar de ser pleno no Espírito Santo. Você pode perder, muitas vezes, um relacionamento que tu tens íntimo e profundo com Deus, por uma decisão equivocada, errada, ou por abrir a porta para um pecado. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando a Bíblia nos ensina que nós devemos oferecer a Deus um culto racional, e culto não é um ato litúrgico apenas, culto é uma vida dedicada integralmente ao serviço no reino. Esse culto racional significa que a cada momento nós fazemos escolhas. Quais são as escolhas que nós estamos fazendo? Quais são as escolhas que você tem feito na tua vida? E às vezes isso implica escolhas muito difíceis. Porque se pecado não fosse bom, agradável, gostoso, nós não pecaríamos. Para largar o pecado, nós precisamos deixar, portanto, de servir à carne e servir ao Espírito. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Pecado é atraente. Pecado dá prazer. O pecado satisfaz a carne. É uma luta. Se tem algum aqui, vou usar essa palavra entre aspas aqui, vou usar a palavra santarrão no sentido que, não, eu não tenho desejo pelo pecado, eu não peco.
Todos nós somos seduzidos pelo pecado, diariamente. Eu sei que você é também, porque nós somos humanos, pecadores e carnais, mas nós temos um Redentor que vive, Ele morreu numa cruz por mim e por você, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Vida em abundância significa uma vida cheia do Espírito Santo, com uma mente transformada, atitudes corrigidas, uma vida consagrada e um estilo de vida em santidade. Mas a nossa luta não é contra a carne ou sangue. O tempo todo nós estamos lutando contra principados e potestades que habitam no mundo espiritual. Precisamos ser vigilantes. Bom, terceira pergunta. Quais os propósitos para sermos cheios do Espírito Santo? Por que você quer ser cheio do Espírito Santo? O que a Bíblia nos ensina do propósito para nós sermos cheios do Espírito Santo? Primeiro, propósito, o Espírito Santo nos dá poder. Eu vou repetir. O Espírito Santo nos dá poder. Mas eu não fechei a frase, eu não completei a frase. O Espírito Santo nos dá poder para uma vida santa. Não é para te servir. O poder que você recebe não é para você usufruir para você o poder. O poder que o Espírito Santo dá é para você servir ao reino e servir a um propósito. O cristão, portanto, vive uma luta interior entre a velha e a nova criatura, o antigo homem carnal e o homem espiritual que busca ter uma vida em santidade. E tem um versículo bíblico que Paulo escreve, que para mim é um dos versículos bíblicos que às vezes mais fala ao meu coração, porque eu me vejo muitas vezes nesse versículo bíblico. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Somente com o poder do Espírito Santo, com uma vida em plenitude, cheia do Espírito Santo, nós podemos ter uma vida que glorifique a Deus. Por que você quer ser cheio do Espírito Santo? A resposta correta, porque eu quero glorificar a Deus. Poder para o serviço. O Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo nos capacita, portanto, a sermos testemunhas de Cristo. Sermos cartas vivas. Quem é você durante a semana, ou longe do ambiente da igreja? Será que as pessoas estão lendo a tua vida? Nós somos cheios do Espírito Santo e buscamos sermos cheios do Espírito Santo para sermos cartas vivas, para nós testemunharmos do Evangelho e do poder desse Evangelho através das nossas vidas. Cuidado, você é observado o tempo todo. Você é observado o tempo todo. As suas atitudes influenciam pessoas. Mas também nós devemos buscar sermos cheios do Espírito Santo para servir. Poder para o serviço. Você tem servido o Evangelho? Você tem servido a Cristo? Tem? De que forma? Nós temos na nossa igreja
inúmeras oportunidades para você se envolver, para você fazer parte desse serviço. Nós somos diferentes, cada um tem um chamado, cada um tem um propósito, mas aqui, nessa igreja, há um lugar para você. Um cristão cheio do Espírito Santo jamais será um cristão de banco de igreja, que vem apenas para receber, para receber, para receber. Eu quero receber. Um cristão cheio do Espírito Santo vem dar também. Eu quero dar, eu quero abençoar, eu quero contribuir, eu quero servir, eu quero participar de alguma forma, eu quero me envolver de alguma forma. Se você não tem servido, procure reconsiderar a tua postura, porque há um espaço para você em vários ministérios dessa igreja, em vários grupos de apoio do Instituto Aviva. Quais as marcas do crente cheio do Espírito Santo? Quarto ponto, quarta pergunta: como é que eu posso identificar alguém cheio do Espírito Santo? E aí nós voltamos ao texto de Efésios, que nós lemos no início, que eu recomendo que durante a semana você releia esse texto. Ele vai dizer o texto, por exemplo, em Efésios 5,15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, e sim como sábio. O crente cheio do Espírito Santo caminha com prudência. A pergunta: como você tem andado? Ou com quem você tem andado? Que lugares você tem frequentado? Segundo ponto importante: o cristão cheio do Espírito Santo, ele redime o tempo. Efésios 5,16, redimindo o tempo, porque os dias são maus. Eu confesso para vocês que eu tive que pensar e orar e refletir alguns momentos para entender essa questão da remissão do tempo. Deus te delega livre-arbítrio e você se torna gestor do teu tempo. Como é que você tem gerido o teu tempo? Como é que você tem gasto o teu tempo? Você tem um chamado, você tem um propósito. Deus te chamou com um propósito. Nós somos chamados para sermos sal e sermos luz, para sermos profetas numa geração. Como advogados, como médicos, como contadores, como economistas, como pedreiro, como motorista de Uber, como empresário. Ali é o teu chamado, ali é o teu ministério. Você serve a Deus exatamente aonde o Senhor te vocacionou. Mas a pergunta é: como é que você tem administrado o teu tempo? Você lê a palavra? Você ora? Ou você tem se intertido com outras coisas? Eu, por exemplo, quando eu era adolescente, em determinado momento, eu tomei uma decisão na minha vida. Simples. Vou compartilhar com vocês, não é nada extraordinário. Determinado domingo, sou torcedor do Clube do Remo. Determinado domingo, tinha um jogo de futebol, e eu tomei a decisão de, em vez de ir para o culto, eu fui para o jogo de futebol. Devia ser um jogo, não me lembro mais, mas era um jogo importante, não sei se era final de campeonato, alguma coisa. Eu passei o jogo de futebol inteiro com remorso de ter ido para o campo de futebol. E o tempo todo eu pensava: eu não devia estar aqui, eu não devia estar, eu devia ter uns 15, 16 anos de idade, mas eu entendia, o meu lugar não é aqui, porque a Bíblia me ensina que eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. O que você tem feito com o teu tempo?
E muitas vezes nós trocamos a Deus por alguma outra coisa que não é importante para as nossas vidas. É superficial. Eu usei um exemplo, mas eu poderia ter usado outros exemplos. Às vezes você não vem porque você tem um compromisso para fazer alguma coisa. Não deixe de vir para a igreja. Não ocupe o lugar de Deus na tua vida com outras coisas. Ou às vezes a gente diz, eu não tenho tempo de estudar a Bíblia, eu não tenho tempo de orar, mas chega em casa, passa horas zapeando uma TV fechada, passa horas olhando o YouTube, passa horas mexendo no Instagram, se alimentando de coisas que não vão te edificar. Pelo contrário, vão abrir brechas na tua vida. Gerir o tempo significa fazer escolhas sábias. Se o Senhor te chamou para ser, por exemplo, um psicólogo, dedique horas de estudo para ser o melhor psicólogo dessa cidade, para que você possa honrar, através da tua profissão, a Cristo. Vocês estão me entendendo? Nós estamos vivenciando uma geração que não gerencia tempo e gasta muito tempo com coisas que são inúteis, que não edificam, que não acrescentam. Isso é remissão de tempo. Nós precisamos redimir o tempo. O tempo ele pode ser perdido, mas ele nunca vai ser recuperado. O tempo não volta. Terceiro ponto. O cristão cheio do Espírito Santo, ele procura compreender a vontade do Senhor. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Ser cheio do Espírito Santo, portanto, é entender o que Deus quer para a tua vida. E eu vou te dizer uma coisa, sabe onde você vai descobrir o que Deus quer para a tua vida? Na palavra. Quando eu era adolescente, apareceu uma moda nas igrejas, que era ligar para profeta. Então, assim, não tinha celular na época, mas tinha gente que ficava ligando, pegava o telefone para ligar para a irmã Maricotinha, a irmã Maricotinha ia dar a direção para a tua vida. Essa irmã Maricotinha, às vezes, as pessoas não sabiam nem quem era, qual era o testemunho de vida dela, que igreja ela frequenta, qual era a cobertura pastoral dela, qual era a base doutrinária dela, mas as pessoas seguiam, às vezes, a voz da profetisa. Cristão cheio do Espírito Santo não segue qualquer voz. Cristão cheio do Espírito Santo não se engana com voz de doutrina. Cristão cheio do Espírito Santo busca entender a vontade do Senhor na palavra. Havendo dúvida, procure seu pastor. Não busque orientação fora da igreja. Cuidado, uma orientação mal dada pode lhe causar um prejuízo muito grande. A palavra é importante, porque a palavra é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos. Paulo nos exorta, em Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Somente assim nós vamos conhecer a palavra e a vontade de Deus, através da palavra. Quarta marca de um crente cheio do Espírito Santo. Canta um novo cântico. Profere louvores. Adora ao Senhor. É um adorador em espírito e em verdade. Um cristão lavado e remido pelo sangue de Cristo, ele se torna, portanto, um verdadeiro adorador. O que você tem cantado? Você tem louvado a Deus? Você tem adorado a Deus? Isso dialoga com o quinto ponto. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele demonstra gratidão. Ele é grato. Ele agradece. A pergunta é: como é que tem sido as nossas orações? Quantas vezes você agradece pelo que Deus tem te dado nas tuas orações? Um coração cheio do Espírito Santo é um coração grato. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Mesmo passando por dificuldades, por lutas e tribulações, obrigado, Senhor.
Mas nós vivemos uma época do pedido, né? As pessoas vêm para a igreja porque eu quero isso, eu quero aquilo, me dá isso. As orações são egoístas, é o meu filho, meu marido, meu carro, minha casa, meu trabalho, mas não tem um muito obrigado, Senhor. O cristão cheio do Espírito Santo, ele é sempre agradecido, em tudo dai graças, 1 Tessalonicenses 5,18, ou Efésios 5,20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Essa semana você já agradeceu a Deus por alguma coisa? Sexta e última marca. O cristão cheio do Espírito Santo sujeita-se a outros. Efésios 5, 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí eu fui tentar entender essa palavra, essa sujeição. Ela vem de uma palavra grega chamada hipotasso, que traz a ideia de colocar-se sobre a orientação ou liderança de alguém, em atitude de humildade e serviço. Sujeição é isso. Entenda uma coisa. Aqui é uma igreja. Nós somos parte do corpo de Cristo. Nessa igreja existem lideranças que foram ungidas pelo Senhor. E nós somos, como o nosso curso de teologia nos ensina, bereanos. Nós constantemente estamos checando. O que vem do púlpito, nós checamos na palavra. Será que nós estamos nos sujeitando à liderança que Deus instituiu para nossas vidas? Será que nós somos obedientes ou nós somos rebeldes? Sujeitar também significa ter relacionamentos horizontais saudáveis, tolerar em amor, compreender em amor. Que tipo de relacionamento você tem cultivado? Como você é conhecido? Você é uma pessoa conhecida por ser difícil, intrigueira, briguenta, peçonhenta, fofoqueira? Porque esses não são os frutos do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo significa amabilidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Relacionamentos saudáveis. Construção de unidade no corpo de Cristo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja unida com um propósito. Propósito de servir a Cristo. Que nós temos que buscar nos despir de vaidade, de interesses pessoais. Porque eu não sou o líder, então agora também eu não vou ajudar, não vou colaborar, não vou servir, vou boicotar o irmão. Não. Se Deus escolheu Paulo, é porque foi vontade de Paulo. Se Deus escolheu Pedro, foi vontade soberana de Deus. E muitos na época, quando nós vamos estudar o livro de Atos, não aceitavam, portanto, a conversão de Paulo. E depois Paulo se mostrou uma grande bênção para a igreja. Sujeitar significa seguir alguém, seguir a liderança de alguém, seguir com mansidão, seguir com amor, seguir com propósito. Obedecer. Obedecer. Será que nós temos obedecido? Talvez Deus precise ainda trabalhar nas nossas vidas para que Ele possa nos colocar em lugares ainda mais altos. E muitas vezes nós queremos tanto ocupar determinado espaço, determinada liderança, determinado cargo, determinado posto, mas nós não estamos preparados para isso. Nós precisamos ser lapidados, tratados,
corrigidos, constrangidos. A nossa mente precisa ser mudada. Nós precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Precisamos ler a palavra. Precisamos ter uma vida em santidade. A partir daí, emanar o fruto do Espírito Santo. Aí sim, Deus nos coloca onde Ele quer. E muitas vezes nós nos frustramos. Nós queremos tanto uma coisa, e achamos que é para a nossa vida, que vai ser bênção, e as coisas não acontecem. Obrigado, Senhor, porque não era da Tua vontade. Aplicações práticas. E eu estou caminhando para a conclusão. Eu anotei aqui 4 aplicações práticas, é um convite para você, em cima dessa aula. Eu entendo que uma boa aula, ela pressupõe uma aplicação prática. Nós precisamos sair daqui com algum dever de casa. Eu coloquei 4 deveres de casa para nós aqui. Primeiro dever de casa: diário de oração e confissão. Reservar momentos regulares para buscar a direção de Deus. Confessar pecados e render-se à vontade divina. É o nosso devocional diário. Se você não faz, que tal começar a fazer? Segundo, leitura e meditação bíblica constante. Criar o hábito de ler a palavra e permitir que ela dirija os seus pensamentos e ações. Terceiro desafio: cultivar relacionamentos saudáveis na igreja. Participar ativamente dos cultos, núcleos familiares, grupos de apoio e pastorais, onde a comunhão e a mutualidade fortalecem a vida espiritual. Quarta lição para casa: disponibilidade e serviço. Estar pronto para servir, exercendo dons espirituais e talentos, conforme a direção do Espírito Santo. E eu tomei a liberdade de escrever um texto, pequeno texto, e eu quero pedir para você, de pé, se você puder, ler comigo esse texto. Será que a gente consegue ler todo mundo numa voz uníssona? Eu vou começar e eu peço que você me acompanhe. É uma reflexão final. Ser cheio do Espírito Santo não é uma experiência isolada ou mística apenas, mas um estilo de vida contínuo de rendição, obediência, comunhão com Deus e serviço. Quando o cristão se submete ao Espírito, suas atitudes, palavras e relacionamentos passam a refletir a presença de Deus. Isso resulta em poder para o testemunho, transformação interior e unidade na comunidade de fé. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela aula de hoje, Pai. Obrigado, Senhor, por essa revista sobre o Espírito Santo, Pai. Que o Espírito Santo possa realmente habitar em nossos corações. Queremos ser cheios do Espírito Santo, Pai. Cheios do Espírito Santo para poder servir, Senhor, a Tua igreja, servir ao reino, Pai. Onde tiver que haver mudança, Senhor, que as faça e que Teu Espírito Santo nos constranja. E que cada um aqui nessa manhã, Pai, possa sair com uma sementinha e que essa semente floresça em nossos corações, de modo que nós possamos, Senhor, sermos verdadeiros adoradores, Te cultuar em espírito e em verdade, Senhor, e através das nossas vidas, glorificar o Teu santo nome, Pai. Essa é a oração que nós fazemos a Ti no nome de Jesus, Pai. Amém.